Pessoal, eu estou lendo aqui sobre arquétipo. Com certeza você já ouviu falar, já leu esta expressão, arquétipo. Arquétipo tem como pai o criador desta expressão, dessa nomenclatura e muitas definições, Jung. Possivelmente o psicanalista Jung, Carl Jung, suíço, ele foi o criador desta expressão, para alguns estudiosos, para aqueles que pesquisam dentro desta esfera. Arquétipo é uma expressão usada para designar o modelo perfeito, o exemplo perfeito, a forma ideal para se atingir, para se chegar, para se usufruir de alguma coisa. Muito interessante a questão do arquétipo. Nós, na verdade, somos permeados de arquétipos por todos os lados. Quer um exemplo? O marketing, a propaganda, ela usa muito, explora bastante os arquétipos. Ela normalmente produz-se propaganda falando sobre a segurança, a questão do pertencimento. Os arquétipos, eles provocam os desejos íntimos do ser humano. Ou seja, você precisa ter isso. Você precisa adquirir aquilo outro, você precisa percorrer este caminho, fazer esta viagem, frequentar esta escola, enfim, algumas coisas dessa natureza que provocam, como eu disse há pouco, os íntimos desejos do ser humano, arquétipos. Do ponto de vista da espiritualidade, também tenho aberto comigo aqui as Escrituras Sagradas e há um texto que me chama muito a atenção que eu quero compartilhar com você. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos outro sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu olho para esse texto e vejo neste tratado, nesse discurso, neste documento que tem pouca digital a respeito de carta, como ela é conhecida, carta aos Hebreus. Eu olho para esses dois versículos e observo aqui o arquétipo da nossa vida espiritual, o arquétipo da nossa espiritualidade, Jesus Cristo. O autor de Hebreus, cujo qual poucos conhecem, ninguém sabe afirmar ao certo quem foi, alguns até arriscam, falando que foi Paulo. Particularmente penso que não foi o apóstolo Paulo em função do grego original que envolve todo este tratado, todo esse documento, carta aos Hebreus. O autor aqui ele coloca o Senhor Jesus Cristo como modelo a ser seguido, como exemplo a ser seguido. Ele diz nas entrelinhas e com outras palavras que Jesus sofreu tudo o que eu e você sofremos, passou por tudo o que eu e você passamos. É interessante porque Jesus também enfrentou conflitos emocionais, Jesus também foi humilhado, Jesus também foi perseguido, Jesus também passou por tantos momentos de grande tribulação. Assim sou eu, assim é você, assim somos nós. Ou seja, se temos que obter, se temos que absorver para nós determinados arquétipos do ponto de vista espiritual, que seja de fato o nosso Senhor Jesus. Porque Ele passou por tantas lutas, por tantos estreitos, por tantos apertos e não pecou, não reagiu como reagimos tantas vezes, não se vingou como gostaríamos de nos vingar tantas vezes, não abandonou a caminhada com o Pai e o propósito do Pai Celestial para a sua vida e para o seu ministério. Dessa maneira, eu e você temos que, de fato, observarmos Jesus Cristo, conservar a nossa firme confissão nele, trazendo ele no nosso coração e como modelo a ser seguido, como exemplo a ser seguido, como plano ideal, como forma ideal da nossa espiritualidade de excelência. Deus abençoe a todos vocês e que Jesus seja o maior exemplo para todos nós. Pense nisso.